Fala pessoal, nessa aula vamos dar continuidade ao estudo dos processadores ARM. O assunto está na apostila 3, disponível lá no SWAP. Vamos lá. Em 2004, a ARM introduziu no mercado uma nova família de processadores conhecida como ARM Cortex, que é um conjunto de arquiteturas e de núcleos de 32 e de 64 bits, bastante popular no mundo dos sistemas embarcados. Os processadores ARM Cortex são divididos em três subfamílias principais. Essas famílias são chamadas de séries. Então vamos lá. A série Cortex-A, onde o A significa Application, é uma série que fornece processadores para dispositivos que realizam tarefas computacionais complexas, como hospedar um sistema operacional, por exemplo. Os núcleos Cortex-A equipam os processadores encontrados na maioria dos dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Exemplos de produtos que usam esse perfil incluem smartphones, tablets, aparelhos de TV, as Smart TVs, e receptores de TV por satélite. A série Cortex-M de Embedded é uma série que fornece processadores eficientes em termos de energia e que são fáceis de usar, projetados para o mercado de sistemas embarcados, otimizada para a utilização como CPUs em microcontroladores. São adequados para aplicações em, por exemplo, internet das coisas, conectividade no geral, controle de motores, medição inteligente, dispositivos de interface humana, sistemas de controle industrial e automotivo, eletrodomésticos, produtos médicos e instrumentação no geral. Nesse segmento de mercado, nós podemos encontrar muitos fabricantes de chips que produzem processadores Cortex-M. Por exemplo, a ST Microelectronics é um dos fabricantes que possui um portfólio completo de produtos desse perfil. E é essa empresa que fabrica os microcontroladores STM32, que nós abordaremos nessa disciplina. A série Cortex-R, de Realtime, é uma série que fornece processadores com processamento rápido e alto desempenho, atendendo a restrições desafiadoras para aplicações em tempo real. Exemplos de aplicação são os controladores de disco rígido, de HDs, e sistemas automotivos, nos quais são essenciais alta capacidade de processamento e também alta confiabilidade, e para os quais é importante ter baixa latência, quer dizer, um baixo tempo de resposta. A série Cortex-M é uma família de núcleos de processamento RISC de 32 bits, projetados especificamente para atingir o mercado de microcontroladores. Só para ficar claro aqui, um microprocessador, como a gente já viu, é um componente que possui a unidade de controle e o data path, e que é o cérebro do sistema computacional. Mas ele precisa se comunicar externamente com a memória de programa, a memória de dados e também, claro, além de outros dispositivos de entrada e saída. Já um microcontrolador é um dispositivo que possui, além de um processador, memória, dispositivos de entrada e saída e uma série de outros circuitos periféricos internos que fazem com que ele seja reconhecido como um computador completo em um chip. Então, assim, embora um microprocessador seja uma poderosa máquina de computação, ele não é capaz, por si só, de se comunicar com o ambiente externo, sendo necessária a adição de circuitos periféricos como esse que eu acabei de citar. Já os microcontroladores, que são considerados como um computador em um único chip, como eu falei, geralmente possuem recursos computacionais mais limitados, quando você compara com os processadores isoladamente. Geralmente, os processadores embutidos nos microcontroladores são bem mais modestos do que um processador isolado, quer dizer, tem um poder de processamento bem menor. Possuem também uma quantidade de memória bem menor, operam em clocks mais baixos, mas esses dispositivos são os dispositivos computacionais mais indicados para sistemas embarcados. Olha só, essa figura aqui traz uma ilustração do que nós podemos encontrar em um microcontrolador. Ao centro nós temos o processador, aí nós temos também memória RAM, memória de programa,
conversores AD e DA, circuitos geradores de clock, os osciladores, entre outros. A série Cortex-M é formada pelos núcleos Cortex-M0, M0+, M1, M3, M4 e M7. O primeiro processador Cortex-M foi lançado em 2005, que foi o Cortex-M3. E ele rapidamente ganhou popularidade porque ele foi adotado como núcleo de processamento pelos principais fabricantes de microcontroladores. O Cortex-M4, que nós vamos usar nessa disciplina, foi lançado em 2010. A série Cortex-M se tornou um padrão mundial de núcleos de processamento embarcado de 32 bits, voltados para microcontroladores. O Cortex-M3 e o Cortex-M4 são núcleos muito semelhantes. Cada um oferece execução de instruções com um pipeline de 3 estágios, vários barramentos de 32 bits que operam em paralelo, velocidade de clock de até 216 MHz e opções de depuração muito eficientes. A diferença significativa é que o núcleo Cortex-M4 possui instruções implementadas em hardware para o processamento digital de sinais, quer dizer, o DSP, aplicações de processamento digital de sinais, além de ter uma unidade de ponto flutuante de precisão simples. Então, se a aplicação exigir matemática de ponto flutuante, os cálculos ocorrerão consideravelmente mais rápidos em um Cortex-M4 do que em um Cortex-M3. Para comparação, o Cortex-M7, que é o topo de linha da série Cortex-M, oferece uma FPU com precisão dupla e um conjunto maior de instruções DSP. Para aplicações particularmente sensíveis ao custo ou que estão migrando de 8 para 32 bits, o menor membro da série Cortex-M pode ser a melhor opção, o Cortex-M0. O desempenho do Cortex-M0 fica um pouco abaixo do desempenho do Cortex-M3 e Cortex-M4. O nível de informações de depuração que se pode extrair de um processador Cortex-M é significativamente maior do que o obtido em microcontroladores de 8 bits, o que significa que os erros difíceis de serem resolvidos são bem mais fáceis de serem corrigidos. Os processadores ARM Cortex-M são otimizados para baixo consumo de energia, o que também é muito buscado por sistemas embarcados portáteis. O set de instruções dos processadores Cortex-M, chamado Thumb, fornece uma ótima densidade de código porque implementa instruções que ocupam 32 e 16 bits na memória. As instruções de 16 bits permitem armazenar duas instruções em uma mesma palavra na memória, que é de 32 bits. Isso significa que para realizar as mesmas tarefas é necessário um tamanho de programa menor. Como resultado, o custo e o consumo de energia podem ser reduzidos usando um microcontrolador com tamanho de memória menor, e os fabricantes também podem produzir chips com encapsulamentos menores. Os processadores Cortex-M3 e Cortex-M4 têm um controlador de interrupções configurável que pode suportar até 240 interrupções e vários níveis de prioridade. O alinhamento de interrupções, que é quando uma interrupção interrompe outra interrupção que está em andamento, é tratado automaticamente pelo hardware. E a gente vai ver isso na próxima aula. Os processadores Cortex-M3 e M4 usam a arquitetura de 32 bits. Os registradores internos do banco de registradores, o datapath e as interfaces de barramento têm todos 32 bits de largura. A arquitetura do conjunto de instruções nos processadores Cortex-M é chamada de Thumb 2, que suporta uma mistura de instruções de 16 e de 32 bits, como eu já falei, de largura, né? Os núcleos Cortex-M3 e Cortex-M4 têm as seguintes características: pipeline de 3 estágios, arquitetura Harvard com espaço de memória unificado, onde as instruções e os dados usam memórias diferentes, mas o mesmo espaço de endereçamento. Endereçamento de 32 bits, suportando 4 GB de espaço de memória. Interfaces de barramento que permitem operações de barramento em paralelo, para maior produtividade. Um controlador de interrupções,
conhecido como controlador de interrupções vetorada e aninhada, chamado NVIC, Nested Vectored Interrupt Controller, dando suporte a até 240 solicitações de interrupção e de 8 a 256 níveis de prioridade, dependendo da implementação real do dispositivo. Suporte a vários recursos para a implementação do sistema operacional, como timer de sistema, ponteiro de pilha dupla, unidade de gerenciamento de memória, etc. Suporte ao modo de suspensão e a vários recursos de baixo consumo de energia. A opção de ser usada em modelos de processador único ou multiprocessador, multicore. Existem muitas semelhanças entre os processadores Cortex-M3 e Cortex-M4. No entanto, existem algumas diferenças em seus projetos que permitem que o processador Cortex-M4 ofereça maior desempenho em aplicações de processamento digital de sinais, assim como no apoio a operações de ponto flutuante. Bem, pessoal, essa foi uma introdução aos processadores ARM Cortex-M. No próximo encontro, nós abordaremos a arquitetura dos processadores Cortex-M3 e M4, estudando o seu banco de registradores, os modos de operação e o mapa de memória. Então, até a próxima aula.